Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Então a gente vai começar aqui com uma música, tá certo? E a gente volta já. No silêncio do vazio, onde o Kenoma se esconde, desce o grande Aeon, a luz que responde. Jesus o Salvador, em sua jornada sagrada, vem curar o Histerema, com sua presença iluminada. Desce ao vazio, grande luz do infinito, no Kenoma profundo, um destino escrito. Desperta a centelha divina com teu poder, Jesus o grande Eon, a verdade a renascer. No abismo do Histerema, a sombra se dissolve com a presença do Cristo. O caos se resolve, cada passo é uma onda de pura redenção. No vazio do Kenoma brota a transformação. Desce ao vazio, grande luz do infinito, no Kenoma profundo, um destino escrito. Desperta a centelha divina com teu poder, Jesus o grande Eon, a verdade a renascer. E no eco do cosmos a luz se faz presente, o Histerema se cura, o vazio é fluente. A centelha divina em chama resplandece, com Jesus o grande Aeon, o amor fortalece. Desce ao vazio, grande luz do infinito, no Kenoma profundo, um destino escrito. Desperta a centelha divina com teu poder, Jesus o grande Eon, a verdade a renascer. É isso aí, se você está chegando novo nesse canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, ok? Se você quiser ser um parceiro financiador dessa obra, dessa missão, dessa tarefa que a gente está desempenhando aqui, de formação, informação e transformação, você pode fazê-lo pelo pixrobson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, ok? Bem, a gente passou uns dias aí sem gravar vídeo em virtude de uma virose, não é, que atingiu aqui a nossa cidade, muita gente adoeceu, né? Uma forte gripe com dores, febre, enfim, né? Então a gente custou inclusive a se recuperar porque é assim uma coisa meio forte mesmo, né? Então hoje a gente já nem sabe mais o que é, né? Que se é vírus disso ou daquilo, enfim, né? Então a gente passou esse tempinho aí sem gravar vídeo, ok? Mas aos poucos a gente vai retornando a nossas atividades, né? A gente teve outras tribulações aí que vocês sabem que a gente, querendo ou não, a gente está dentro de uma sociedade e aí teve movimento político aqui, né, na cidade, e a gente procura também se posicionar, né?
O ideal é que no futuro eu possa estar independente disso, gente. E, lamentavelmente, a gente ainda depende disso aqui, né, na cidade. Mas o quanto a gente puder ser independente da política e dos políticos, a melhor coisa que a gente faz na vida, tá? Então aqui teve ameaças, tiro, foi uma das eleições mais violentas que eu já vi, entendeu? E aí, a gente passou por alguns aperreios, inclusive a minha família, né? Que sofreu ameaças e tudo. E, lamentavelmente, parece que a coisa está voltando a um período onde é o cangaço ainda, né? Ou vota ou você é ameaçado. Aqui teve pessoas tomando o título das pessoas e só devolvendo depois da votação. Aqui teve de tudo, tá? E a justiça ficou omissa, sendo que, pasmem vocês, a justiça eleitoral fica em um outro município, exatamente no município governado pelo irmão do cidadão que disputou aqui e, por sinal, ganhou a eleição, né? E aí eu não o apoiei em virtude de verificar determinadas coisas que a minha consciência ética e a minha consciência moral diziam que não pode ser, né? Lamentavelmente foi um desastre essa eleição aqui, tá? Então eu fiz um propósito de que eu quero me tornar independente. E eu só posso me tornar independente no momento em que esse canal puder realmente gerar alguma receita para que a gente se desvincule dessa camada escura, né, que é essa camada obscura da Matrix, essa camada obscura dos arcontes, que se alimentam exatamente de ódio, de violência, disso tudo, tá? Contudo, a gente aos poucos vai voltando a gravar os vídeos e a gente espera que as pessoas entendam a gente, né? Ajudem a gente, porque a gente acaba se envolvendo nessa questão política, pessoal, porque a gente financeiramente depende disso, né? E aí é terrível, porque aqui você deve favor, você tem que estar do lado de uma pessoa e tudo mais, essa coisa toda, tá? Então eu quero dizer a vocês que a gente só pode se emancipar disso no sentido econômico a hora que a gente tiver as condições aqui nesse canal da gente poder se automanter, porque vocês vão entender que a gente precisa se alimentar, vestir, comprar remédio, essas coisas todas, tá? Eu não vivo de vento, de energia, ainda que isso seja importante, a energia, mas eu não vivo disso, né? Eu preciso cuidar da minha saúde, da minha alimentação e tudo mais, né? Então eu espero que as pessoas compreendam isso e, em vez de criticar, se tornassem mais solidários, pessoas mais compassivas, mais amorosas, porque é de se estranhar que pessoas ditas despertas sejam aquelas que parece que vivem num mundo, né, que nem a música do Balão Mágico, eu vivo sempre no mundo da lua, certo? E a gente não vive no mundo da lua, ainda que a lua exerça um controle junto com o Saturno e o Sol,
nessa matrix terrestre, tá? A matrix é real, é cultural, é política, é econômica, é mental, enfim, tá? Então, a gente decidiu gravar esse vídeo agora, né, para que a gente compartilhe conhecimento com as pessoas, né? E eu agradeço desde já aqueles que já estão ajudando o canal, né? E algumas pessoas acham que a gente vive do canal, não vive do canal, tá? Por sinal, os recursos doados pelas pessoas estão lá na conta. E em algum momento eu vou trazer aqui para mostrar a vocês, tá? Porque desse lado daqui tem gente com caráter, com, com dignidade, né? É evidente que a gente espera que esse canal cresça para poder a gente ter condições de se autossustentar. Claro que eu não imagino que isso aqui vá, de repente, se transformar em 100 mil inscritos. Eu espero que um dia a gente possa ter pelo menos 10 mil inscritos nesse canal, tá? Muito bem. Dito isso, a gente vai ver aqui, não é uma série, mas são vídeos avulsos que a gente vai fazer sobre determinados aspectos falando sobre a Sofia, né? A sabedoria. Então, eu não sei se vocês já viram, né, mas eu vou tentar aqui encontrar. Talvez eu nem consiga encontrar isso ainda, né? Porque meio complicado aqui, a gente tem um monte de papel, gente, um monte. Deixa eu ver aqui se está aqui no monte dos meus papéis. Então, existe um documento, né, que aborda muito bem esses aspectos da Sofia. Não encontrei, mas a gente vai encontrar para o próximo vídeo, porque os gnósticos foram um grupo de pessoas que tiveram muitos desafios, né? Os gnósticos perderam a vida tentando mostrar, né, o que é que estava por trás da realidade, né? E aí, no filme Constantine, existe uma cena em que ele está sentado tomando uma espécie de café com uma moça supostamente médium, né, no filme, e que ele diz assim: céu e inferno estão por trás de cada aparelho. Estão aqui. São mundos diferentes, mas estão aqui. Então, quer dizer, ele usa uma expressão muito interessante no filme, que ele diz que os anjos e demônio, ele usa o termo, não podem atravessar para cá. Para eles atravessarem para cá, eles precisam ele vai usar um termo, né? Ele vai usar o termo mestiços, certo?
Então ele precisa de mestiços para que, né, ele possa vir para cá. Inclusive no filme, ele exatamente ele vai, quando passa muito tempo, aqui, ó, difícil de apagar, né? Então, os mestiços, né? Inclusive o filme, exatamente, ele gira em torno da ideia de que, né, diríamos assim, os seres tanto anjos quanto demônios, é um antagonismo, né, que existe hoje Isso é uma visão mais dogmática, né? Não é a visão propriamente dos gnósticos. Mas ele diz o quê? Ele diz que para eles virem para cá, eles precisam passar através de alguém. E é muito interessante, porque exatamente o Mamon, o filho do Lúcifer, ele está querendo vir para o mundo. Olha só. Então tem uma moça que é médium. Tá? Todo mundo já assistiu esse filme. E ela precisa o Mamon tem que vir para cá. Para o mundo. Para a nossa realidade. Quem está trazendo, ele vai ter que vir através dessa moça aqui. Ok? E aí, ele vai ser quem vai facilitar isso? O Gabriel. Tá? O Gabriel. Apesar dele dizer que os seres não podem atravessar por lado daqui, mas o Gabriel atravessou. E estava querendo provocar um apocalipse, abrindo a porta para o Mamon, através dessa médium. Ok? Por que eu estou dando essa introdução para falar isso com vocês? Vejam, o nosso mundo, a nossa realidade, é uma das tantas realidades que existem. Ok? Então existem parâmetros que a gente precisa entender nesse campo, né? Nesse mundo em que nós vivemos. Nós estamos aqui na Terra e há uma série de reflexões sobre isso, existe muita. Há um perigo muito grande desse espiritualismo exagerado, desse misticismo exagerado, porque as pessoas supõem que elas são despertas a partir do momento que elas começam a sentir alguma coisa, a entrar em contato com algum ente espiritual, que esse ente vai mostrar alguma coisa. Existem uma série, uma gama de ideias que muitas vezes afastam as pessoas e alienam as pessoas da verdade. Ok? Se de um lado, hoje, esse espiritualismo da New Age, que contaminou a ufologia, que contaminou uma série de situações, né? A gente vê pessoas que, de tanto mentirem, elas próprias já acreditam na própria mentira, porque elas estão tão convencidas da própria mentira que elas começam, elas próprias, a acreditar que aquilo que elas estão dizendo é verdade. Né? E um dos grandes problemas existenciais da nossa sociedade é que as pessoas não conseguiram ainda
encontrar, diremos assim, o caminho. Alguém pode dizer, existem muitos caminhos. Bem, mas nem todos os caminhos levam a Roma. Precisa se ter cuidado, né? As pessoas têm que descobrir para onde elas estão indo. Porque, do contrário, elas viram um kamikaze, né? Sabe? Elas se destroem e muitas vezes levam muitas pessoas junto. E a gente já viu isso por aí. Tá? Então, quando você sai, eu saí de uma religião, eu deixei de ser evangélico, eu deixei de ser católico, eu deixei de ser da Umbanda, eu deixei de ser candomblé. E agora, onde você está? Eu estou participando de um grupo de sociedade secreta, de sociedade iniciática, de sociedade... Então, querido, o que você fez da sua vida? Nada, absolutamente nada. Você não mudou nada. Você saiu de um buraco e foi cair num outro buraco. Tá? Sociedades iniciáticas, elas são flagrantemente uma grande farsa. E aí, me permitam dizer isso para vocês, porque, veja, por que quando o cristianismo nasceu, vou voltar aqui para o quadro, quando o cristianismo surgiu, né, existia um caminho. Eu vou botar aqui. Aqui, ó. Existia um caminho. Esse caminho aqui se chamava neocatecumenal. O que é que acontecia? A igreja, o cristianismo, que depois virou uma igreja, uma instituição, quando surgiu, ele tinha um processo também neocatecumenal, quer dizer, era aqueles novos convertidos que chegavam, passavam, tá, por processos iniciáticos, certo? E aí eles eram introduzidos na comunidade cristã após passarem por esses processos iniciáticos, dentre eles os sacramentos, que depois foram sendo criados, inventados como um processo exatamente de catequese, né? Que era introduzir na cabeça dos iniciantes, que geralmente eram adultos, não eram crianças, como se faz hoje, as crenças que a ortodoxia tinha abraçado. Certo? Então, hoje, quando você olha a igreja, qualquer igreja, em tese, elas são sociedades também iniciáticas. Né? Elas têm ali os seus aspectos esotéricos e exotéricos. Né? Quer dizer, claro que não de forma como a gente entende hoje, né? Porque a gente pode hoje muito bem perceber que a igreja, tá? Um núcleo pequeno da igreja, na verdade, tá? É que detém
esse conhecimento, essa capacidade de conhecer determinada coisa. Existem cultos secretos dentro das igrejas. Muita gente, muitos bispos, pastores, cardeais, etc., estão dentro de sociedades muitas vezes iniciáticas, maçônicas, Rosa Cruzes, enfim, tem, né, Telema, tá? E essas pessoas acham, muitas vezes, que elas estão obtendo um conhecimento elevado que ninguém sabe, que ninguém... E no fundo, elas estão sendo tão ludibriadas quanto qualquer outro grupo religioso. Tá? Então, esse entendimento é importante para que a gente perceba aonde nós estamos situados. Tá? Como nós estamos marcadamente presos a essa estrutura matricial, tá? Ao simulador, e por aí vai. Veja, os gnósticos, eles tinham uma visão de mundo, tá? Portanto, uma cosmovisão própria deles. E eles sabiam que eles entrariam em choque com a estrutura que existia naquela época. Ok? Então, eles entraram em embate com o monoteísmo, tá? Dizendo explicitamente para o monoteísmo que não. Eles acreditavam, né, que, pelo menos algumas escolas gnósticas acreditavam, vou apagar aqui também, né? Eu já até mostrei isso aqui em outros vídeos, mas existiam as escolas gnósticas que diziam: existe o Deus bom, que é aquele que está no pleroma, né? Certo? Existe o Deus Criador, certo? Tá, portanto, está aqui no mundo moroncial. E existe o Deus mau, que está no mundo material. Ok? Então, algumas escolas gnósticas discutiam exatamente isso. Esse Deus criador aqui para eles nada mais era do que a Sofia. E esse Deus mau era o Demiurgo. E esse Deus bom era o Bitos, tá? O Uno, ok? Então eles tinham algumas escolas tinham essa concepção. É verdade que, se você olhar para os gnósticos, você perceberá que os gnósticos, eles tinham um profundo adoração à deusa Sofia. Tá? Existia sim um reconhecimento, que ela era como se fosse o sumo pontífice, né? A ponte que nos liga a essa realidade metafísica. Né? Então, a Sofia era, por isso,
algumas pessoas começam a confundir a, a Sofia com o próprio Cristo, né? Como mediador entre Deus e os homens, mas o Cristo não é mediador entre nós e esse Deus, mas entre essas três realidades, né? Porque essa realidade dita espiritual, ok? Certo? Que eu não uso muito esse termo, porque eu acho, né? Eu prefiro usar esse termo aqui, né? Metafísico, proto-metafísico. E esse é o mundo físico, ok? Então, a Sofia foi muitas vezes confundida com o Cristo, mas ela está juntamente com o Cristo Jesus, né? O Aeon. Eles fazem eles são o meio de passagem para essa realidade aqui. Por isso Jesus dizia que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Quer dizer, quando você sai do mundo da matéria, do controle, tá? Aqui, que a gente chama isso aqui de Matrix, ok? Então, quando o Cristo mergulha a música até diz isso, né? Quando ele mergulha no esterema, que isso aqui é chamado exatamente pelos gnósticos de esterema, certo? Deficiência, ok? Então, quando Jesus, o Cristo mergulha e vem, né? E aí traz à tona o Jesus, né? O Aeon Jesus, então ali ele se torna a ponte, né? Por isso que ele é chamado de sumo pontífice, quer dizer, a grande ponte entre a nossa realidade e esta realidade. É por isso que nenhum processo de ascensão vai acontecer sem que o indivíduo chegue aqui, não é? E para que o indivíduo chegue aqui no mundo moroncial, ele vai ter que passar pelas camadas, tá? Certo? Que nós podemos dizer assim, as camadas dos arcontes, né? Ou camadas arcônticas, porque se você entender isso aqui, né? Isso aqui é vamos colocar assim, espírito, tá? Você vai entender muito bem isso aqui. Alma, ok? Corpo. Então aqui, ó, você entende essas três realidades a partir dessa lógica. Então, quer dizer, para você atingir o mundo metafísico, o processo chamado de ascensão passa pelo conhecimento. Veja, porque você vai fazer um caminho. Tá? Um caminho. Então, hoje tem muita discussão a respeito de que como é que se dá esse processo? Porque algumas pessoas
tá? Entenda bem isso. Algumas pessoas acabam ficando presas nas esferas aiônicas ou arcônticas, tá? Que os arcontes não deixam de ser aeons inferiores, ok? Né? Uma espécie de aeon caídos, né? Certo? Então, isso é importante a gente entender. Isso é uma lógica de que a gente não vai fazer um processo de ascensão se a gente aqui na Terra não se prepara para isso de forma que nós possamos abastecer a nossa centelha divina, o nosso espírito, com informações. Você não viaja para qualquer lugar sem ter informações de como você vai fazer esse processo. Tá? É uma temeridade as pessoas acharem que morrem e pô, eu já cheguei lá, já estou lá. Né? Inclusive no livro, esse livro aqui, né, que eu... É, ele vai falar exatamente que ele diz assim, até no texto de Tiago, né, que é o Apocalipse de Tiago, diz assim: mas quando fores esses três detentores que roubam as almas naquele lugar, olha só, que roubam as almas naquele lugar. As pessoas podem se perguntar, mas por que roubam almas? Porque eles se alimentam disso. Os arcontes se alimentam de almas. Né? E aí, veja, você vai entender um negócio que é assim, nós estamos vivendo agora, por exemplo, uma experiência terrível, né? Uma guerra que está se alastrando ali no Oriente Médio. Não pense que essa guerra é apenas uma guerra de poder, de economia, de força bélica, etc. Por trás disso estão seres, estão deuses, tá? Que estão numa guerra também. Porque a guerra no mundo aqui proto-metafísico ou moroncial, essa guerra, pessoal, atinge, né, porque o plano proto-metafísico ainda está muito ligado ao plano físico, tem um certo contato com o mundo físico. Então, observe que esses seres, para que eles... E isso eu já fiz vídeo falando sobre a série Feria, se não me engano, da Netflix, em que exatamente os seres arcontes, para eles estarem, tá, aqui, eles precisam ocupar corpos. Né? Precisam ocupar corpos. E a gente já falou isso sobre a história dos entrantes. Né? Como é que esses entrantes muitas vezes são colocados em pessoas. Certo? Então, os arcontes, para permanecerem aqui na Terra, eles precisam ou de corpos humanos, ou eles precisam estar materializados muito brevemente, mas se eles ficarem muito tempo na própria série, né, feria, exatamente eles acabam morrendo, né,
Inclusive o ser que aparece na série se chama Décade, o Décade, né? Então, é preciso que a gente entenda exatamente que eles roubam almas e se alimentam disso. Correto? Então, se a gente não entende esse processo, se a gente não entende que essas guerras por trás tem toda uma estrutura arcôntica sendo feita, a gente está perdido. E não se trata apenas de você tomar uma posição que é evidente que nós somos contra. Eu espero que você que está me vendo também seja contra qualquer genocídio, né? Mas vamos lembrar que uma guerra que começou, tá? Ali com Gaza e Cisjordânia, né? Agora se transferiu para o Líbano, né? E para o Irã. Vamos lembrar que ali naquela região vivem os persas, os descendentes dos persas, que adotaram a cultura islâmica. No meio dessa cultura islâmica, existe um grupo de pessoas que são os drusos, que adotam crenças gnósticas, crenças islâmicas, é um meio misturado aquela coisa lá. E eles estão presentes ali no Líbano, tá? No Irã, alguns grupos são xiitas, outros são, né, sunitas. Então tudo isso é preciso a gente entender, né? Os gnósticos lá atrás já entendiam que os deuses, esses deuses, que não é o Deus do pleroma, não é a deidade primordial, estão combatendo, estão em guerra por domínio e por controle. Tá? Certo? Então, ao falar sobre isso, eu quero deixar claro para vocês uma coisa importante. E aí eu vou pegar um texto aqui, tá? Pegar um texto aqui para somente basear aquilo que eu comecei fazendo a introdução aqui, ok? Então, diz o seguinte, o texto aqui diz o seguinte: para os antigos hebreus que adotaram, mas estranhamente distorceram este cenário, a mentira que Javé, tá? Aqui está Yahvé, né, lhes conta é que ele, e não Sofia, criou o mundo. Tá? Então, esse Deus judaico-cristão resolveu dizer: sou eu o Criador, sou eu, tá? Sendo que ele era um dos muitos Elohim, dos muitos arcontes, dos muitos Anunnaki, como queiram chamar, né? Certo? Então ele resolveu assumir um posicionamento, e os gnósticos, claro, diziam que ele era o criador da matéria, no sentido de que ele, tá,
Não é que ele se disse criador da matéria, ele é realmente, de fato, criador da matéria. Mas a substância usada por ele, nós já fizemos um vídeo comentando, é a substância provocada pelo impacto da Sofia com o Kenoma. Tá? Então, o texto diz aqui, mas ocorreu uma reviravolta porque a mente judaica não abraçou o conceito do mal como tal. Ao equiparar o Deus bom, que é lá na cultura persa se chamava Ahura Mazda, tá? Vamos lembrar, eu não vou me aprofundar nesse tema do Ahura Mazda, porque isso é né, foi a primeira religião monoteísta do Zoroastro, ou Zaratustra. Né? O Deus bom, Ahura Mazda, porque tem um Deus mau. Vamos, na crença do zoroastrismo, tá? Na crença propagada por Zoroastro, existia o Deus bom, Ahura Mazda, e o Ahriman, que era o Deus mau, que por sinal eles eram irmãos. Tá? Como sua divindade tribal. Tá? O Deus bom, com a sua divindade tribal, Yahvé. Eles foram levados a equiparar a sua obra ao mal. Esta polaridade nunca funcionou realmente na religião judaica. Foi constantemente resistido pela psique racial, mas reforçado por poucos radicais e ecofóbicos, como os escribas javistas, que planejaram o programa apocalíptico dos Zadikim, vem de Zadok, tá? Tendo apodrecido na psique judaica durante muitos séculos, tá? O ódio à natureza como obra do diabo emergiu com intensidade feroz no cristianismo da Idade Média. A reviravolta dualística foi profundamente insidiosa porque o Deus tribal judeu, que parecia mais com Ahriman do que com Ahura Mazda, tá? Os judeus acreditavam que era um povo justo escolhido por seu Deus para enfrentar um mundo maligno. Olha só. Tá? Que eram, quando na realidade, eram atormentados por um complexo de um Deus baseado em uma mentira sobre a criação do mundo. Esta foi a configuração teológica consumada para esquizofrenia e ainda é. Então preste atenção no que a gente acabou de ler, porque bem aqui, olha. Eles foram escolhidos como povo justo por seu Deus para enfrentar o mundo maligno. Essa é a crença. É isso que o Benjamin Netanyahu arrota todos os dias. Que eles, povo escolhido de Javé, têm que combater o mal. Só que eles nunca pensaram que o Deus a quem eles chamam de Hashem, o Eterno, é muito mais o Ahriman do que o Ahura Mazda. Né? E aqui não se trata de antissemitismo, se trata de uma realidade conceitual e muito bem fundamentada. Basta você olhar o que está ocorrendo. Um Deus mentiroso, esquizofrênico, só pode gerar gente esquizofrênica. E isso não se resume basicamente aos judeus, como também os muçulmanos, porque não deixam de ser o mesmo ser. O Alá é o mesmo ser.
é o mesmo Deus tribal. Tá? É o mesmo Deus dos cristãos fundamentalistas que pregam o ódio, a violência e etc. Tá? Então, quando você percebe isso, você tem que romper com esses deuses. Porque senão você não vai fazer nunca um processo ascensional, porque esses deuses, e são muitos, tá? Porque não se iludam, não é uma questão de olhar a cultura grega e dizer que lá tinha um panteão de deuses. Na verdade, em todo o Oriente Médio houve panteão de deuses. Baal, Áshera, tá? Hélion, El, ok? Então, se a gente não consegue compreender essa realidade, então nós estamos completamente perdidos, porque nós estamos mergulhando num mundo onde as pessoas estão se autodestruindo por uma questão exatamente porque esses seres, por estarem num nível de densidade, frequência e vibração diferente da nossa, eles manipulam os fatos e os acontecimentos da história. Tá? Em um outro vídeo eu vou falar algumas coisas a esse respeito. Diz aqui ainda, né? Vamos ver aqui. Desde suas origens, a religião judaica exibiu uma tendência marcante para a substituição arcôntica e o processo de cooptação que a acompanha, como pode ser visto na Menorá. Tá? Quando o germe da demência religiosa judaica dos Tzadikim, que vem exatamente de Zadok, né, se tornou pandêmico no cristianismo. Os convertidos à nova fé cooptaram imagens e ideias pagãs num furioso espírito totalitário de justiça, tá? Habilmente legitimado por ideólogos como o Santo Agostinho. Tá? Olha só. Isso aqui é Agostinho de Hipona que vai falar. Quando templos, ídolos, bosques, etc., são derrubados com permissão das autoridades, embora a nossa participação neste trabalho seja uma prova clara de que não honramos, mas sim detestamos essas coisas, devemos, no entanto, abster-nos de nos apropriarmos dela para o nosso uso pessoal e privado, para que fique manifesto que ao derrubá-los estaremos influenciado não pela ganância, mas pela piedade. Quando, porém, os despojos desses lugares são aplicados em benefício da comunidade e dedicados ao serviço de Deus, eles são tratados da mesma maneira que os próprios homens, quando são desviados da impiedade e do sacrilégio para a verdadeira religião. Veja, Agostinho de Hipona está não só ratificando a ideia zadoquita, como ele também está trazendo para dentro da igreja ideias platônicas, mas misturadas com as ideias judaicas. Ao adotar a ideia, inclusive a doutrina da Trindade, foi um dos grandes trabalhos de Agostinho. Foi ele que se debruçou sobre essa questão de igualar Jesus a Deus, dizer, então os ortodoxos criaram um credo
que tem duas fórmulas, o credo apostólico e o credo niceno-constantinopolitano. Palavra difícil, né? Então, esses credos são resumos das doutrinas da ortodoxia que não reproduzem a ideia dos gnósticos que eles perseguiram e mataram. Exatamente porque os gnósticos resolveram dizer: este Deus aí não é bom. Ele é o Arimã e não a Aura Mazda. Então veja que aquela região lá, Líbano, Irã, Síria, tal, que ocupam aquele espaço ali, são habitados por descendentes dos persas. E aí se divide em vários grupos, entre eles os drusos. Ok? Então, veja que só aí você já percebe que há um conflito, não é só étnico, político, mas é um conflito que está no plano metafísico. Tá? Então existe um grupo de pessoas que dizem: nós somos raça eleita, nação santo, povo escolhido, estamos aqui para combater o mal, e o mal é o Irã, e o mal é o não sei quem, e o mal é esse, e o mal é aquele, o mal é aquele, e vão destruindo tudo que tiver pela frente. Tá? Então, você olha para isso e se pergunta: bem, por que Allah não está defendendo os iranianos, nem os libaneses? Porque ele não pode fazer. Eles não são, de fato, deuses, eles não têm poder de proteger ninguém. E não adianta a gente recorrer à desculpa do livre-arbítrio, que isso é uma outra coisa que a gente tem que discutir. Até que ponto realmente existe um livre-arbítrio? Né? Isso é importante a gente analisar, mas que não é conteúdo nesse momento. Tá? Veja, aqui nós lemos o que Agostinho disse. Então ele diz assim: a ordem dada por Javé, em Deuteronômio, impulsionou a política, tá, da igreja. E ainda fez embora o processo se desface. Né? Tem sido frequentemente observado que o cristianismo é rico em imagens gráficas do tipo proibido no judaísmo. Isso porque o salvacionismo na Europa e nas colônias europeias escravizou a imaginação nativa, cooptou a criatividade indígena e coagiu a população a fabricar decorações religiosas. No entanto, os povos convertidos preservaram desafiadoramente a sua vida imaginativa, muitas vezes fazendo com que a arte cristã disfarçasse a sua visão indígena e as suas memórias tribais. Tá? As suas memórias tribais. O Islã foi uma mutação posterior do vírus ideológico sadoquita, né? Ou zadquita, mas numa forma mais virulenta que atacou ainda mais fortemente as capacidades indígenas. Exatamente da mesma forma que o vírus, tá, sofre mutação para se superar as defesas imunitárias da nossa imunidade.
Assim, a religião islâmica reafirmou o tabu sobre as imagens visuais e forçou um retorno à abstração das formas naturais, a principal marca da mentalidade arcôntica. Tá? A teoria gnóstica do erro traça cuidadosamente a elisão, tá, do erro ao mal, e não os iguala. Tá? Druk, a mentira, né, é uma forma avançada de erro que facilmente se transforma em mal. O engano é mal, mesmo quando aqueles que o praticam o fazem por engano ou cegueira, por pura ignorância. Quando ela envergonhou o demiurgo, Sofia o chamou de Samael. Quando ela envergonhou o demiurgo, que disse, eu sou Deus e não há outro, né? A Sofia chamou ele colocou um nome nele, um segundo nome, que além de Aldabaoth, se chamava de Samael o Cego. Na religião zoroastrista, Druk se opõe ao princípio da verdade e da justiça. Asha é a raiz de Asherah. Aliás, a palavra inglesa verdade deriva da raiz arcaica dreu, árvore, relacionada à dríade grega, ninfa da árvore, e da palavra celta para sacerdote xamã, druida. Vejam que as palavras têm relação. Certo? A palavra dreu, dríade e druida tem uma relação. A verdade tem a ver com árvores. Depois que o sacerdócio hebreu adotou a dualidade de fonte dividida durante o cativeiro babilônico, eles formularam uma versão local do zoroastrismo, mas basicamente distorcida, como acabamos de observar. Tá? A contramimética é o fator mais essencial, ok? Estranho desvio que se desenvolveu na religião judaica, estabelecendo a fixação pelo Deus masculino. Então, veja, por que eles começaram a assumir com Asherah? Por que o cristianismo resolveu negar Sofia, Porque isso já acontecia dentro do judaísmo, que resolveu destruir, né? O maior símbolo da Asherah era exatamente uma árvore. A Asherah, que é ora chamada de esposa de El, e ora também é chamada de, nos escritos que foram encontrados no Levante, na região do Levante, ela é chamada de a esposa de Javé. Mas lá no cativeiro da Babilônia, o que é que eles fizeram? Eles tentaram destruir qualquer menção a outra divindade, a qualquer coisa, masculinizaram a Javé, né? O chamando de varão de guerra, né? E o pior disso tudo é que isso veio também para o cristianismo. Daí a ideia de se criar um ser, tá? Que fosse o mal personificado, vem lá do zoroastrismo, das doutrinas de Zoroastro, do Arimã. Portanto, eles tentaram pegar Ahura Mazda, sendo possivelmente igualando ele a Javé, e o Arimã resolveram
o vestir com uma pele e chamá-lo de Lúcifer, de demônio, de diabo, de Satanás, etc. Tudo isso não passou de uma roupagem para tentar ludibriar a cabeça das pessoas. E isso vem funcionando ao longo dos séculos, né? Então, o monoteísmo destruiu, tá? A monolatria destruiu tudo o que era possível em relação à figura feminina, né, de Ashera, que estava ligada à deusa da natureza, assim como Javé é chamado no livro de Urântia como um espírito da natureza, que estava localizado num monte vulcânico chamado Sinai. Tá? Então, meus amigos, a nossa capacidade de compreender as coisas vem muito em virtude da gente aprender que o caminho do nosso processo, tá, de ascensão está em descobrirmos as falsificações, tá, implantadas por aí. Tá? O Deus mimético que domina a cultura judaico-cristã. E isso é que precisa ficar claro para nós. Tudo bom? Então eu espero que você tenha gostado do nosso estudo, da nossa aula. Não esqueça de deixar o seu like, tá certo? E a gente volta num próximo estudo, ok? E no eco do cosmos, a luz se faz presente, o histerema se dissolve, o vazio é fluente, a centelha divina em chama resplandece, com Jesus o grande Eon, o amor fortalece. Desce ao vazio, grande luz do infinito, no quenoma profundo, um destino escrito. Desperta a centelha divina do teu poder, Jesus o grande Eon, a verdade a renascer.